2. História dos Patriarcas. Ciclo de Abraão. Capítulo 12. Vocação de Abraão. Yahvé disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecereis teu nome. Sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Abraão partiu, como lhe disse Yahvé, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abraão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinham reunido e o pessoal que tinha adquirido em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e aí chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Yahvé apareceu a Abraão e disse: É a tua prosperidade que eu darei essa terra. Abraão construiu aí um altar a Yahvé, que lhe aparecera. Daí passou a montanha, a oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu aí um altar e Yahvé o invocou seu nome. E invocou seu nome. Depois de acampamento em acampamento, foi para Negueb. Abraão no Egito. Houve uma fome na terra, e Abraão desceu ao Egito, para aí ficar, pois a fome assolava a terra. Quando estava chegando ao Egito, disse a sua mulher Sarai: Vê, eu sei que és uma mulher muito bela. Quando os egípcios te virem, dirão: É sua mulher? É sua mulher, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, eu te peço que és minha irmã. Para que me tratem bem por causa de ti, e por tua causa me conservem a vida. De fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bela. Viram-na os oficiais do faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para o palácio do faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão. Ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas, jumentas e camelos. Mas Yahvé feriu o faraó com grandes pragas, e também sua casa por causa de Sarai, a mulher de Abraão. O faraó chamou Abraão e disse: Que me fizeste? Por que não me declaraste que era tua mulher? Por que disseste: Ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como mulher? Agora eis a tua mulher, toma-a e vai-te. Faraó o confiou a homens que os conduziram à fronteira, ele, sua mulher e tudo que possuía. 13º capítulo. Separação de Abraão e de Ló. Do Egito, Abraão com sua mulher e tudo que possuía, e Ló com ele subiu ao Negueb. Abraão era muito rico de rebanhos, de prata e de ouro. Seus acampamentos conduziram-no do Negueb até Betel, no lugar onde primeiro armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar em que outrora construíra o altar. E lá Abraão invocou o nome de Yahvé. Ló, que acompanhava Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra não era suficiente para sua instalação comum. Tinham posses imensas para poderem habitar juntos. Houve uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abraão e o dos rebanhos de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Abraão disse a Ló: Que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Toda a terra não está diante de ti, peço-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei à direita, se tomares a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, antes que Yahvé destruísse Sodoma e Gomorra. Como o jardim de Yahvé,
como a terra do Egito até Segó. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e emigrou para o Oriente. Assim, eles se separaram um do outro. Abraão estabeleceu-se na terra de Canaã, e Ló estabeleceu-se na cidade da planície. Ele armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Yahvé. Yahvé disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês eu darei a ti, e a tua prosperidade para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem puder contar os grãos da poeira da terra, poderá contar teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Com suas tendas, Abraão foi estabelecer-se no carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e lá construiu um altar a Yahvé. Capítulo 14. A campanha dos 4 grandes reis. No tempo de Amrafel, rei de Saná, de Arioque, rei de Alazar, de Codorlaomor, rei de Alã, e de Tadal, rei de Goim. Estes fizeram guerra contra Barra, rei de Sodoma, Bessa, rei de Gomorra, Sanabe, rei de Adama, Semebé, rei de Seboim, e o rei de Bela, este é Segó. Estes últimos se juntaram no vale de Sigim, que é o Mar do Sal. Por 12 anos ficaram sujeitos a Codorlaomor, mas no 13º ano se revoltaram. No 14º ano vieram Codorlaomor e os reis que estavam com ele. Derrotaram os Rafaim em Astarote, Carnaim, os Zuzim em An, os Emim na planície de Cariataim, os Horitas nas montanhas de Seir, até Elfarã, na margem do deserto. Eles voltaram e vieram à fonte do julgamento, que é Cádiz. Derrotaram todo o território dos Amalecitas e também os amorreus, que habitavam a Sassontamar. Então o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim e o rei de Bela, este é Segó, fizeram uma expedição e se colocaram em ordem de batalha contra eles no vale de Sidim, contra Codorlaomor, rei de Elã, Tadal, rei dos Goim, Amrafel, rei de Sená, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Na fuga, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra caíram neles, e o resto se refugiou na montanha. Os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus alimentos, e se foram. Eles tomaram também Ló, o sobrinho de Abraão, e seus bens, e se foram. Ele morava em Sodoma. O sobrevivente veio informar Abraão, o hebreu que habitava no carvalho do amorreu Mambré, irmão de Escol e de Aner. Eles eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube do seu parente fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados e seus familiares em número de 318, e deu perseguição até Dan. Ele os atacou de noite, em ordem de dispersa. Ele e seus homens derrotou-os e perseguiu-os até Oba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e também seu parente Ló e seus bens, assim como as mulheres e a tropa. Melquisedeque. Quando Abraão voltou, depois de ter derrotado Codorlaomor e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi a seu encontro no vale do Save.
que é o Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Ele pronunciou essa bênção: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Levanta a mão diante do Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Nem um fio, nem uma correia de sandália, nada tomarei do que te pertence, para que não digas: Eu enriqueci Abraão. Nada de mim, somente o que meus servos comeram e a parte dos homens que vieram comigo, Ané, Escol e Mabé. Eles tomarão sua parte. Capítulo 15. As promessas e aliança divinas. Depois desses acontecimentos, a palavra de Yahvé foi dirigida a Abraão numa visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Meu senhor Yahvé, que me darás? Continuou sem filho. Abraão disse: Eis que não me deste descendência, e um dos seus servos de minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida essa palavra de Yahvé: Não será este o teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse: Ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou: Assim será a tua posteridade. Abraão creu em Yahvé e lhe foi tido em conta de justiça. Ele lhe disse: Eu sou Yahvé, que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar esta terra como prosperidade. Abraão respondeu: Meu senhor Yahvé, como saberei que hei de possuí-la? Ele lhe disse: Procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade em face da outra. Entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abraão as expulsou. Quando o sol ia se pôr, um torpor caiu sobre Abraão, e eis que foi tomado de grande pavor. E Yahvé disse a Abraão: Sabe, com certeza que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será a deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual serão sujeitos, e em seguida sairão como grandes heróis, com grandes bens. Quanto a ti, em paz, irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. É na 4ª geração que eles voltarão para cá, porque até lá a iniquidade dos amorreus não terá atingido o seu cúmulo. Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia Yahvé estabeleceu uma aliança com Abraão nestes termos: À tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, os quenitas, os cenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os rafaim, os amoreus, os cananeus, os gergeseus e os jebuseus. Capítulo 16. Nascimento de Ismael. A mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. E Sarai disse a Abraão: Vê, eu te peço, Yahvé não permitiu que eu desse à luz. Toma, pois, a minha serva, talvez por ela eu venha ter filhos. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Assim, depois de 10 anos que Abraão residia na terra de Canaã, sua mulher Sarai tomou Agar,
a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a seu marido. Abraão. Este possuiu Agar, que ficou grávida. Quando ela se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que ela se viu grávida, começou a olhar-me com desprezo. Que Yahvé julgue entre mim e ti. Abraão disse a Sarai: Pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faz-lhe como melhor te parecer. Sarai a maltratou de tal modo que ela fugiu de sua presença. O anjo de Yahvé a encontrou perto de certa fonte no deserto, e a fonte que está no caminho de sul. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de minha senhora, Sarai. O anjo de Yahvé lhe disse: Volta para tua senhora e se-lhe submissa. O anjo de Yahvé lhe disse: Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se pode contá-la. O anjo de Yahvé lhe disse: Estás grávida e darás luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, pois Yahvé ouviu tua aflição. Ele será um potro de homem, sua mão contra todos, a mão de todos contra ele. Ele estabelecerá diante de todos os seus irmãos. A Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome: Tu és El-Roi, pois disse ela: Vejo eu ainda aqui, depois daquele que me vê. Foi por isso que se chamou a este poço de Lai-Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Barade. Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão deu ao filho que lhe dera Agar o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Capítulo 17. A aliança da circuncisão. Quando Abraão completou 99 anos, Yahvé lhe apareceu e lhe disse: Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Eu instituo minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. E Abraão caiu com a face por terra. Deus lhe falou assim: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abraão, mas teu nome será... chamarás Abrão, mas seu nome será Abraão. Pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Eu te tornei extremamente fecundo, e te farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua raça depois de ti. De geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus, e de tua raça depois de ti. A ti e a tua raça depois de ti darei a terra em que habitas, toda a terra de Canaã, como possessão perpétua, e serei o vosso Deus. Deus disse a Abraão: Quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e tua raça depois de ti, de geração em geração. E eis que minha aliança que será observada entre mim e vós, isto é, tua raça depois de ti, todos os vossos machos sejam circuncidados. Farei circuncidar a carne de vosso prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os vossos machos serão circuncidados, de geração em geração. Tanto o nascido em casa quanto o comprado por dinheiro a algum estrangeiro, que não é de tua raça. Deverá ser circuncidado o nascido em casa e o que for comprado por dinheiro. Minha aliança estará marcada na vossa carne como uma aliança perpétua. O incircunciso, o macho cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, esta vida será eliminada da minha parentela. Ele violou minha aliança. Deus disse a Abraão: A tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas o seu nome será
mas seu nome é Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela se tornará nações, e dela serão reis de povos. Abraão caiu com o rosto por terra e se pôs a rir, pois dizia a si mesmo: Acaso nascerá um filho de um homem de 100 anos? E Sara, que tem 90 anos, dará ainda à luz? Abraão disse a Deus: que Ismael viva diante de ti. Mas Deus respondeu: Não, mas tua mulher Sara te dará um filho, tu a chamarás de Isaque. Estabelecerei minha aliança com ele, como uma aliança perpétua com sua descendência depois dele. Em favor de Ismael também eu te ouvi. Eu o abençoe e o tornarei fecundo, o farei crescer extremamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas minha aliança eu estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz, no próximo ano nesta estação. Quando terminou de falar, Deus retirou-se de junto de Abraão. Então Abraão tomou seu filho Ismael, todos que nasceram em sua casa, todos que comprara com seu dinheiro, todos os machos dentre os de sua casa, e circuncidou a carne de seu prepúcio neste mesmo dia, como Deus lhe dissera. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Nesse mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens de sua casa, filhos da casa, ou comprados por dinheiro a um estrangeiro, foram circuncidados com ele. Capítulo 18. A aparição de Mambré. E a velha apareceu no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé perto dele. Logo que viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra e disse: Meu senhor, eu te peço, se encontrei graça a teus olhos, não passasse junto de teus servos sem te deteres. Traga-se um pouco de água e vos lavareis os pés, e vos estendereis sobre as árvores. Trarei um pedaço de pão e vos reconfortareis o coração, antes de irdes mais longe. Foi para isso que passastes junto de vosso servo. Eles responderam: Faze, pois, como dissestes. Abraão apressou-se para a tenda, junto com Sara, e disse: Toma depressa 3 medidas de farinha, de flor de farinha, amassa-as e faze pães cozidos. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um vitelo terno e bom. Deu-o ao servo que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o vitelo que preparara, e colocou tudo diante deles. Permaneceu de pé junto deles sobre a árvore, e eles comeram. Eles se perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está na tenda. O hóspede disse: Voltarei a ti no próximo ano, então tua mulher Sara terá um filho. Sara escutava, na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada. E Sara deixara de ter o que tem as mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: Agora que estou velha e velho, também está o meu senhor. Terei ainda prazer? Mas Yahvé disse a Abraão: Por que se ri, Sara, dizendo: Será verdade que vou dar luz agora que sou velha? Acaso existe algo de tão maravilhoso para Yahvé? Na mesma estação, no próximo ano, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Sara desmentiu: Então não ri. Disse ela porque tinha medo. Mas ele replicou: Sim, tu riste. Tendo-se levantado, os homens partiram de lá e chegaram a Sodoma.
Abraão caminhava com eles para os encaminhar. A inserção de Abraão. Yahvé disse consigo: Ocultarei a Abraão o que vou fazer, já que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa, e por ele serão benditas todas as nações da terra, pois escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho de Yahvé, realizando a justiça e o direito. Desse modo, Yahvé realizará para Abraão o que lhe prometeu. Disse então Yahvé: O grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande, seu pecado é muito grave. Vou descer e ver se eles fizeram ou não tudo o que indica o grito que, contra eles, subiu até mim, então ficarei sabendo. Os homens partiram de lá e foram a Sodoma. Abraão se mantinha ainda diante de Yahvé. Abraão aproximou-se e disse: Destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade pelos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti fazeres tal coisa. Fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador? Longe de ti. Não fará justiça, o juiz de toda a terra? E Yahvé respondeu: Se encontrar em Sodoma 50 justos da cidade, perdoarei toda a cidade por causa deles. Disse mais Abraão: Eu me atrevo a falar ao meu senhor, eu que sou poeira e cinza. Mas talvez faltem 5 aos 50 justos, por causa de 5 destruirás toda a cidade? Ele respondeu: Não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e disse: Talvez só existam 40. E ele respondeu: Eu não farei por causa dos 40. Disse Abraão: Que meu senhor não se irrite, que eu possa falar. Talvez ali se encontrem 30. E ele respondeu: Eu não farei ali se encontrar 30. Ele disse: Eu me atrevo a falar ao meu senhor. Talvez se encontrarem 20. Ele respondeu: Não destruirei por causa de 20. Ele disse: Que meu senhor não se irrite e falarei uma última vez. Talvez se encontrem 10. E ele respondeu: Não destruirei por causa dos 10. E Yahvé, tendo acabado de falar com Abraão, foi-se, e Abraão voltou para seu lugar. A destruição de Sodoma. Ao anoitecer, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se uma face por terra, e disse: Eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo, para aí passardes a noite, e lavar-nos os pés de manhã, retomeis vosso caminho. Mas eles responderam: Não, nós passaremos a noite na praça. Tanto os instou que foram para sua casa e entrarão. Preparou-lhes uma refeição, fez cozer pães ázimos e lhes comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os para que deles abusemos. Ló saiu à porta e, fechando-a atrás de si, disse-lhe: Suplico-vos, meus irmãos, não façais o mal. Ouvi, tenho 2 filhas e ainda são virgens. Eu vos trarei. Fazei-lhes o que bem vos parecer. Mas a estes homens não façais, porque entraram sobre a sombra de meu teto. Mas eles responderam: Retirar-te daí. Um que veio como estrangeiro, agora quer ser juiz. Pois bem, nós te faremos mais mal que a eles. Arremessaram-se contra ele e Ló e chegaram para arrombar a porta. Os homens, porém, estendendo o braço, fizeram Ló entrar para junto deles, na casa, e fecharam a porta. Quando os homens que estavam na entrada da casa, eles os feriram de cegueira, do menor até o maior, de modo que não conseguiram encontrar a entrada. Os homens disseram a Ló: Ainda tens alguém aqui?
teus filhos, tuas filhas, todos teus que estão na cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar. Pois é grande o grito que se ergueu contra eles diante de Yahvé. E Yahvé nos enviou para exterminá-los. Ló foi falar com seus futuros genros, que estavam para casar com suas filhas. Levantai-vos, disse ele, deixai este lugar, porque Yahvé vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros acharão que ele gracejava. Raiando a aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. E como ele hesitaste, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, pela piedade de Yahvé tinham dele. Eles os fizeram sair e o deixaram fora da cidade. Enquanto o levavam para fora, ele disse: salva-te para a tua vida. Não olhes para trás de ti, nem te detenhas em nenhum lugar da planície. Foge para a montanha para não pereceres. Ló lhe respondeu: não, meu senhor, eu te peço, teu servo encontrou graça a teus olhos e mostrastes uma grande misericórdia a meu respeito, salvando minha vida. Mas eu não posso me salvar na montanha, sem que me atinja a desgraça e eu venha a morrer. Lá está aquela cidade, bastante próxima, para a qual posso fugir. Ela é pouca coisa. Permite que eu fuja para lá, porventura ela não é pouca coisa? E nela viverei. Ele respondeu: faço-te ainda essa graça. Não destruirei a cidade de que falas. Depressa refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por isso que se deu a essa cidade o nome de Segó. Quando o sol se erguia sobre a terra e Ló entrou em Segó, Yahvé fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo vindos de Yahvé. E destruiu essa cidade toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Levantando de madrugada, Abraão foi ao lugar onde estivera na presença de Yahvé, e olhou para Sodoma, para Gomorra e para toda a planície. E eis que viu a fumaça subir da terra, como a fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades da planície, ele se lembrou de Abraão e retirou Ló do meio da catástrofe, na destruição das cidades em que Ló habitava. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló subiu de Segó e se estabeleceu na montanha com suas 2 filhas, porque não ousava continuar em Segó. Ele se instalou numa caverna, ele e suas 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: nosso pai é idoso, e não há homem na terra que venha unir-se a nós, segundo o costume de todo mundo. Bem, façamos nosso pai beber vinho e deitemo-nos com ele. Assim, suscitaremos a descendência de nosso pai. Elas fizeram seu pai beber vinho naquela noite. A mais velha veio deitar-se junto a seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: a noite passada eu dormi com meu pai. Façamo-lhe beber vinho também nessa noite e vai deitar-te com ele, e assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. Elas fizeram seu pai beber vinho também naquela noite, e a menor deitou-se junto com ele, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. As 2 filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. A mais velha deu à luz a um filho e chamou Moabe. É o antepassado dos Moabitas de hoje. A mais nova deu também à luz um filho e chamou de Benjamim. É o antepassado dos Bene Amon de hoje. Capítulo 20. Abraão em Gerara. Abraão partiu dali para a terra de Negueb e habitou entre Cádiz e Sul. Ele foi morar em Gerara. Abraão disse a sua mulher Sara: é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerara, mandou buscar Sara. Mas Deus visitou Abimeleque em sonho durante a noite e lhe disse: vais morrer por causa da mulher que tomastes, pois ela é uma mulher casada.
Abimeleque, que ainda não tinha se aproximado dela, disse: Meu senhor, vai matar alguém inocente? Acaso não foi ele que me disse: É minha irmã? E ela mesma não disse: É meu irmão? Foi com boa consciência e mãos puras que fiz isso. Deus lhe respondeu no sonho: Também eu sei que fizeste isso em boa consciência, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasse. Agora devolve a mulher desse homem, ele é profeta. Intercederá por ti para que vivas. Mas se não a devolveres, saibas que certamente morrerás com todos os teus. Abimeleque levantou-se cedo e chamou todos os seus servos. Narrou-lhes tudo isso, e os homens tiveram grande temor. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: Que nos fizeste? Que ofensa cometi contra ti para que atraas tão grande culpa sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste como não se deve fazer. E Abimeleque disse a Abraão: Quem te pediu para agir assim? Abraão respondeu: Ele disse para comigo: Certamente não haverá nenhum temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa de minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. Tornou-se minha mulher. Então, quando Deus me fez andar errante, longe da minha família, eu disse a ela: Eis o favor que me farás, em todo lugar em que estivermos, dirá que, a meu respeito que eu sou teu irmão. Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe devolveu sua mulher Sara. Disse ainda Abimeleque: Eis que minha terra está aberta diante de ti, estabelece-te onde bem quiseres. A Sara lhe disse: Eis que aqui 1000 ciclos de prata que dou a teu irmão. Isso será para ti como um véu lançado sobre os olhos de todos que estão contigo. Abraão intercedeu junto a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e seus servos, a fim de que pudesse ter filhos, pois Yahvé tornara estéril o seio de todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. Dá uma pausa aqui e depois a gente continua.